Boa noite a todos. Vamos dar início à palestra do dia de hoje. E nesse momento vou pedir para que todos, aqueles que puderem, estiverem assistindo, possam fechar os seus olhos da matéria e assim entrarmos em sintonia com o plano maior, o plano divino, entrar em sintonia com Jesus e todos os seus espíritos de luz, que se fazem presentes no Lar Espírita Luz e Amor, que se fazem presentes em nossas residências, que se fazem presentes em nossos corações. E que essa sintonia amorosa possa trazer o lenitivo para as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas angústias. Que possamos, através dessa sintonia, nos melhorarmos, abrir os nossos corações e os nossos ouvidos para que as palavras desse Evangelho toquem fundo o nosso coração e que sejam como sementes caindo num terreno fértil que dará muitos frutos, muita luz, muita paz e fortalecerá a fé de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade bendita que estamos recebendo neste momento. Obrigado por este tratamento que também estamos recebendo. E obrigado por estarmos conectados a Jesus através do seu Evangelho de luz. Vamos então agradecer mais uma vez e pedir que todos os mentores, amigos, que toda a espiritualidade possa nos auxiliar nessa palestra que vamos ouvir neste momento. Que assim seja. Bem, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Luiz Fernando e nós vamos hoje refletir sobre o livro Palavras de Vida Eterna de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, na sua lição 15, que fala sobre o roteiro da fé. E sempre no início de cada palestra, né, nós passamos aquele parágrafo que dá a ideia de tudo que vai ser falado na lição, né, na qual refletimos, né, e na passagem evangélica. Na de hoje, ele diz assim: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Essas palavras foram ditas por Jesus e estão no Evangelho de Lucas, no capítulo 9 e no versículo 23. Bom, no primeira linha, né, desse texto, ele fala assim, que o aviso do Senhor é indiscutível, é insofismável, né? Que ele diz, siga-me, né? E quando ele fala assim, quando ele começa, né, no texto de início, ele fala de negar a si mesmo, né? Quando a gente fala assim, pô, vou negar a mim mesmo, ou seja, deixar de ter a minha identidade, deixar de ser quem eu sou, né, mudar totalmente esse caminho, né? Na realidade, Deus não quer que nós mudemos a nossa personalidade. Ele não quer que nós deixamos de ser quem nós somos, mas conhecer a cada um, nos conhecermos melhor e assim negar aquelas coisas erradas que nós fazemos. Se estamos no vício, negar esses vícios. Se estamos na maledicência, né, sair da maledicência, ou seja, tudo aquilo que nos afasta de Deus,
né? É isso que ele quis dizer de negar a si mesmo, negar tudo aquilo que faz mal, né? E aqui também ele fala: tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Né? O que quer dizer isso? Né? Que todos os dias nós passamos por testes, por dificuldades, né? E essa que é a cruz, não é aquele madeiro infame que Jesus carregou, né? Até na Via Crucis, naquela coisa toda, no caminho até a Gólgota, né? Simplesmente é a gente saber que nós, né, nada vai ser fácil. Seguir a Jesus, seguir aos seus ensinamentos é muito difícil, né? Os seus ensinamentos foram perfeitos, né? Mas nós temos a dificuldade de assimilá-los e muito mais de cumpri-los, né? E por que que isso é tão difícil? Porque muita gente, assim, nos primeiros percalços da nossa vida, nas primeiras dificuldades que nós encontramos, muitos começam a se desiludir, a reclamar, né? E assim, em matéria de fé, né, nessas escolas, né, Jesus deixou bem claro, né, o que nós podemos fazer. Fazer o bem, sem olhar a quem. Mas nós temos essa dificuldade. Por quê? Porque às vezes, mesmo fazendo bem, acontece alguma coisa, somos atingidos por uma doença, somos atingidos pelo desemprego, somos atingidos pela falta de dinheiro, somos atingidos por várias situações em que nos levam muitas vezes a lamentar e principalmente nos levam a fracassar no propósito que nós temos, né? E assim, muitas vezes nós buscamos a Jesus de uma maneira assim errada. Por quê? Porque nós buscamos a Jesus através de intermediários. E assim, quando a gente usa intermediários, eu já vou falar sobre eles, né? Muitas vezes esses intermediários são o quê? Humanos, como nós. E são criaturas terrenas. E essas criaturas, elas também têm dificuldades como nós e também são imperfeitas como nós. Então, se eu sou católico, eu vou procurar aquele padre que de repente é caridoso, ele é sincero, mas assim, ele não consegue muitas vezes oferecer a nós a santidade perfeita, as explicações que muitas vezes nós queremos, né? Aí eu sou evangélico, eu vou procurar aquele pastor, né? Aquela coisa toda. Ele pode ser muito atento, nobre nas suas palavras, tudo, mas ele não consegue demonstrar por completo todas as virtudes. Né? Por quê? Porque ele tem uma limitação. Ele pode falar isso, ele pode falar aquilo, ele tem que ser contra aquilo. E mesmo na casa espírita, a gente chega numa casa espírita, a gente encontra pessoas dedicadas, abnegadas, né, prontas para auxiliar, mas elas estão distantes o quê? Da sua melhora interna, da sua melhora assim, da sua reforma íntima, né? Então, o que Jesus deixa bem claro aqui é que nós não precisamos correr atrás de ninguém, né? De nos espelharmos, sim, nele. Ele já deixou o manual de conduta no seu evangelho, que ele sim é o exemplo, é o caminho, a verdade e a vida. Então nós não precisamos usar doutrinadores, comentaristas, né? Falar de um parente, alguma coisa assim, porque como a gente falou, são pessoas falhas, né? Muitas vezes eles podem até ser estudiosos, serem estarem focados, né, no bem, mas muitas vezes eles não conseguem ter aquela integração com o mestre. Eles não conseguem estar na sintonia com o Pai, por mais boa vontade que eles tenham, né? E quase sempre, né, aqueles assim que muitas vezes acompanham alguns dos nossos amigos, até dos nossos parentes, eles estão distantes desse Cristo,
Então, antes, quando eles repararem um pequeno erro, uma pequena coisa que a gente comete, eles vão pegar e criticar, né? E muitas vezes, quando a gente recebe uma crítica por algo que a gente está fazendo, mesmo que seja certa, nós temos essa dificuldade de assimilar. Por quê? Porque ainda dentro de nós está o orgulho, né? E muitas vezes o orgulho ferido gera o quê? Desapontamento e amargura, né? Então, o convite que Jesus nos faz, né? Ele não deixa margem para dúvida, né? Ele quer realmente que a gente enfrente essas dificuldades. Por quê? Porque ele nos deu subsídios, além de todos os exemplos que ele deu, ele sempre nos disse o quê? Que ele estará sempre conosco. Mas para isso, o que, que nós precisamos fazer? Fazer a nossa parte, termos a nossa ação, termos a nossa, dar o nosso, fazer esticar a mão, né? Quando a gente precisa, né? Muitas vezes eu já contei uma história de um homem que tinha muita fé, né? Vamos dizer, até maior que um grão de mostarda. E esse homem, né, morava numa cidade que foi atingida por uma grande tempestade, né? E devido a essa chuva forte e tudo, a cidade foi alagando e muitas das casas foram cobertas, né, pela água com muita força e algumas até demolidas por essa água forte, né? E esse homem ele subiu no telhado, né, da casa com uma Bíblia e orava para Deus. E nisso veio uma lancha dos bombeiros, né? E falou: "Venha, meu amigo, né? Vamos conosco, pule para o barco, né? Porque a correnteza está forte, está levando algumas casas, tal". E ele falou que ele ia continuar orando, porque Deus ia agir na sua vida, ia salvá-lo, né? Pouco tempo. Aí, como existiam outras pessoas nas mesmas condições, ou até piores que a dele, ele foi. O barco acabou indo socorrer essas outras pessoas. Logo em seguida, veio um helicóptero, desceu aquela escada, um bombeiro veio e falou: "Por favor, irmão, vamos comigo, né? Tá muito forte, em pouco tempo, né? As coisas vão acontecer, né? Você vai perder sua casa e a sua vida". E mesmo assim, ele com a Bíblia, ele falou: "Estou orando e Deus vai prover, Deus vai me salvar". E assim foi até que pouco tempo depois que o helicóptero já tinha saído para socorrer outras pessoas, a casa ruiu e ele, né, consequentemente, caiu naquela forte correnteza e acabou morrendo. Ao chegar, né, no plano espiritual, muito irritado, ele falou que queria falar com Deus. E ele foi levado à presença do ser superior e, e ele falou: "O senhor disse que se eu tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, né, se eu trilhasse o caminho do bem, né, se eu tivesse o roteiro da fé, né, eu me salvaria, né? E Deus, o senhor mentiu para mim, né? E Deus simplesmente falou para ele: eu te enviei um barco, eu lhe enviei um helicóptero, e o que você precisava fazer era simplesmente entrar em um deles. Ou você queria que eu descesse daqui para socorrer você, né? Existem milhares de pessoas em situações como a sua, né, que fizeram o que você não fez, né? A sua parte. Então, quando a gente fala assim de um roteiro de fé, né, a gente vê que as lições estão no Evangelho, né? E o que que acontece muitas vezes, né, nessa parte do Evangelho? Tem duas passagens que são meio que ligadas a Lucas, que é a cura, né, de Jesus quando curou o paralítico, né? E não sei se vocês lembram dessa passagem, né? Jesus, enquanto conversava com ele, foi trabalhando o perispírito, foi trabalhando a cura daquele homem. E aí ele, depois que ele curou aquele homem, ele falou: "Vá e não peque mais",
né? E a sua fé te curou. As duas coisas ele falou, né? E seus pecados estão perdoados, né? Então, Jesus tinha essa capacidade, né? Mas aí o que ele quis dizer, né, com isso? Que todos nós temos erros, todos nós temos dificuldades, mas que todos nós o que é, o, podemos nos corrigir. Para isso, a gente tem que deixar também tudo aquilo que está lá no passado. Às vezes nós começamos a sofrer e tal, por quê? Pelas lembranças, por coisas que aconteceram lá no passado e até no dia de hoje. Então, a gente tem que o quê? Seguir para frente, confiar em Jesus e andar para frente, nem parar aqui no hoje e nem ou ficar olhando para trás. Nós devemos caminhar em frente, firmes, acreditar que nós somos capazes, né? A fé é isso, estar no roteiro da fé é caminhar, né, no sentido de coisas melhores, caminhar, né, numa busca de um novo homem, né? Caminhar sempre para frente, subindo os degraus. E outra coisa que fala do roteiro da fé, mas tem uma parte que Paulo fala para Romanos que diz assim: a coragem da fé. Né? Por que a coragem da fé? Porque o nosso maior inimigo, né, não é a pessoa que está lá fora. O nosso maior inimigo, o nosso maior adversário somos nós mesmos. Nós temos a dificuldade de acreditar, nós temos a dificuldade de nos reformar intimamente. Nós temos essa dificuldade. Então, é necessário que a gente tenha coragem de, como diz no começo, né, de deixar aquele homem velho, né, como ele diz aqui, de negar a esse homem velho, né? Nós temos essa dificuldade de deixar, porque a gente está muito acostumado, a gente está muitas vezes naquela zona de conforto e a gente não quer se modificar, sair daquela situação. Então nós muitas vezes ficamos naquela corda bamba, né? O que que eu devo fazer? Então tem que ter essa coragem, né? E aí a gente volta a falar daquilo que ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, ou seja, todos os dias. Isso me lembra muito aquela oração da serenidade, né? A oração da serenidade, para quem não conhece, ela é utilizada pelo AA, pelo NA, que são as pessoas que têm dependência química, né? Seja do álcool, das drogas, né? E tem um lema que fala assim, só por hoje, né? Por quê? Porque a cada dia que ele está limpo, né? É uma vitória, né? E, ou seja, ele matou um leão aquele dia, que era a vontade, muitas vezes, que ele tinha do gole, de dar o primeiro gole novamente, de usar aquela substância novamente. Então, aqui ele fala exatamente isso, a sua cruz diária, ou seja, nós vamos ter as dificuldades diárias. Só que ele, o que que Jesus também nos falou? Que o seu jugo, o seu fardo é leve, seu jugo também é leve, né? Ou seja, quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais nós renunciamos da pessoa, né? Do espírito que nós somos, né? Muitas vezes a gente fala daquele espiritinho de porco, né? Daquele que faz, que julga, né? E por falar em julgar, né? Tem uma outra passagem que ele fala de Maria, da mulher adúltera, né? Lembram? Tem aquela célebre frase, né? Que antes de falar da frase, ele pergunta assim: mulher, onde estão aqueles que a acusavam, né? E ela fica olhando, né? E não vê mais ninguém, porque ele tinha acabado de falar: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Só que todos saíram. Então, se não tinha acusadores, né? Jesus falou: eu também não vou te acusar. Ou seja, ele, com toda a sua moral, com toda a sua elevação,
Ele poderia muito bem julgar, condenar aquela mulher, né? Mas ele não, ele fala: vá e não peque mais, ou seja, vá e não recorra, né? Que é aquilo que a gente acabou de falar, ter a coragem de olhar para o outro lado, né? E falar assim: bom, a partir de hoje eu vou ser diferente, né? Então, essa passagem nos mostra muito isso, né? Que Jesus ele quer realmente que a gente o siga, mas não como cordeirinhos, não. Ele quer que a gente siga aquilo que ele deixou demonstrado no seu Evangelho, que a gente pratique a caridade, que a gente pratique o bem ao próximo, né? E, e assim, nos melhore a cada dia. Como? Através da reforma íntima, da reforma das nossas dificuldades. E era isso que Chico falava, né? Que o bom espírita se reconhece através do esforço, né? Que ele faz para vencer as suas próprias dificuldades. E é exatamente isso. É uma frase perfeita, né? Então, a gente não deve duvidar, né, de que há muita diferença, né, entre seguir aquilo que Cristo nos deixou e seguir os cristãos. Porque, como nós colocamos, os cristãos são homens como nós, falíveis, assim, e Cristo não. Cristo é perfeito. Cristo é o nosso divino mestre. Está certo? Então, que nós possamos seguir nesse roteiro do bem, que possamos fazer tudo aquilo que Jesus nos deixou com muita luz, com muita paz, com muito carinho e principalmente com muito amor. Que Jesus abençoe a todos. Eu convido novamente a todos para que possamos fechar os nossos olhos da matéria, agradecendo ao Divino Mestre Jesus por mais essa oportunidade de servir, agradecendo a essa espiritualidade amiga que está conectada a nós, pedindo para que esses amigos espirituais, nesse momento, nos abracem, nos envolvam e retirem de nós tudo aquilo que não serve mais. Aquelas angústias, aquelas dores, tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que nos atormenta, e que possa deixar em nossos corações muita luz, muita paz, muito amor, fortalecendo a nossa fé e nos dando diretrizes para uma vida melhor. Que nesse momento essas energias de luz nos melhorem, nos tratem, nos cuidem e cuidem também dos nossos lares, de todos aqueles que estão conosco, assistindo ou não essa palestra, que todos possam ser nesse momento beneficiados e que haja uma sintonia entre a casa de todos e o lar espírita Luz e Amor. Que essa sintonia esteja ligada através dos laços com o Mestre Jesus, com o mentor dessa casa, João de Deus, para que sempre que pensarmos em Jesus, em nosso lar, estejamos conectados com esse lar, luz e amor. E sempre que aqui, no Luz e Amor, pensarmos no nosso lar, que possamos levar esses benefícios de luz para nós e nossa família. Obrigado, Mestre, por mais essa oportunidade. Obrigado por mais esse tratamento em cada um de nós. E obrigado mais uma vez. Se conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite e muito obrigado a todos. Muita luz.